Ei, você é homem? Então fica até o fim que esse vídeo é pra você. A gente precisa conversar, trocar uma ideia, sabe? Então senta aí, coloca um fone e vem. É um papo de homem pra homem. Estou indo embora. A mamãe já tá lá fora. Bom, comecei com essa música de Pablo porque é justamente sobre isso que eu quero trocar uma ideia. Afinal, quem disse que homem não chora, hein? Tá chorando, pra lá, Pivete. O Pivete tá chorando, pra lá. Chorão. Pablinho, máximo respeito, as suas músicas são barril, mas é justamente sobre isso que a gente precisa conversar. Afinal, ao longo dos anos, a gente aprendeu alguns conceitos que homem de verdade não chora, não pode demonstrar seus sentimentos, precisa ser sempre forte, e se não fizer isso, ele não é um homem de verdade. Mulherzinha, ela tá chorando, mulherzinha. Mulherzinha. Vem cá, mulherzinha. Eu já chorei muito ouvindo Pablo, já começa por aí. Quantas vezes você já ouviu como deveria se comportar? Ou como você deve se sentir ou se expressar? Ou quantas vezes você já não se sentiu preso em ideais impostos sobre como ser homem? Bom, isso é culpa da masculinidade tóxica. Ou masculinidade Chernobyl, tá ligado? Tá, aí você agora me pergunta, mas Raoni, o que é masculinidade tóxica? É basicamente a ideia que existe apenas um modelo único de masculinidade a ser seguido. Isso é imposto e gera graves consequências para nossa sociedade e para nós mesmos. Homens. Tá, beleza, mas por que é tão importante falar sobre isso? Bom, primeiro porque 75% dos homens nunca ouviram falar sobre isso. E isso está prejudicando todo mundo. As mulheres, os LGBTQIs e nós mesmos. Que para passar uma ideia de macho para a sociedade, a gente acaba criando uma máscara. E para passar uma ideia de macho para a sociedade, a gente acaba criando uma máscara de homem que não nos representa. Afinal, não podemos ter nenhum tipo de fraqueza para o mundo que a gente vive. Beleza, mas vamos fazer aqui um passo a passo de como identificar que estamos presos nesse conceito de masculinidade tóxica. Um dos pontos é ignorar os sentimentos. Como eu falei no início, nós homens nunca queremos demonstrar que somos fracos emocionalmente e acabamos mascarando os nossos sentimentos. Os caras acabam segurando o choro, por exemplo. Afinal, isso pode não ser visto com bons olhos para os seus amigos, sobretudo os amigos homens. Vira homem, Pivete. Olha pra lá, Pivete. Ícaro tá chorando. Vira homem, Ícaro. Agressividade. Homem de verdade também não pode ficar de fora de uma briga. Isso é testosterona na veia. Desenvolvemos então uma naturalidade agressiva e qualquer coisa é motivo pra sair na mão com alguém. Ah, e você não pode correr do pau não, viu? Se rolou treta, você tem que meter a porrada. Qual foi, Pivete? Vem pra mão aí. Vem pra mão, panque meu queixo, vá. Panque meu queixo aí, vá. Quero saber se vai pancar meu queixo. Vai correr do pau? Você nunca achou desnecessária aquela trocação de pau no carnaval? Ou na adolescência, que se juntavam vários amigos para bater em outro grupo de amigos? Quem aqui nunca ouviu que amigo de verdade não separa briga e chega de voadora? Ou aquele conceito que na festa o homem tem que defender a sua parceira, portanto, nada de olhar pra minha namorada, hein? Tá olhando o quê, Pivete? Você olhou pra minha mulher por quê? Não, só quero saber porque você olhou pra minha mulher. Não me solte, velho, que eu vou quebrar a cara desse cara. Outro sintoma é a sexualidade exacerbada. Homem de verdade não recusa sexo. Ele não pode estar cansado demais ou simplesmente só querer um carinho. É o tempo todo, ó. Ele não pode broxar, tem o mundo todo voltado pro seu pênis e toda mulher quer dar pra ele. É o gostosão, é barrio. E se ele vê uma menina bonita na rua, ele precisa cantar e mexer com ela. Gostosa. Ó, palito, velho, só aquele rabo. O ideal por gostos masculinos. Ah, essa é a ideia que a gente só pode gostar de futebol, UFC, bebida, álcool, muito álcool, churrasco, pornografia e mulheres. A gente não pode curtir coisas diferentes, como balé, maquiagem ou até mesmo chocolate. Isso é coisa de mulherzinha ou de viado, né, porra? Também tem o ideal das atividades masculinas. Assim como o homem só deve gostar de certas coisas, ele também deve fazer outras coisas ou deixar de fazê-las. Seguindo esse princípio, não é coisa de homem cuidar da sua aparência ou das coisas da casa. Ou seja, ele pode fazer o churrasco da família, mas nada de lavar os pratos. Mulher, vai lavar os pratos, mulher. Chega em casa aqui os pratos tudo sujo. Mas foi ele que comeu. Intolerância ao diverso. Como os homens estabelecem padrões, é comum negar, estranhar ou até mesmo agredir outras formas de masculinidade. Homem não pode fazer coisas que mulher faz, por exemplo, ou demonstrar afeto ao amigo que você ama. Sim, porque a gente ama também os nossos amigos homens. Eu, por exemplo, amo.
Daí, a gente se vê obrigado a seguir padrões, não criados por nós, ou pelo menos não pela nossa geração, e sim por outros homens que vieram atrás de nós. E ficamos com a sensação que, se por algum acaso a gente não seguir, não seremos aceitos por outros homens. Tipo, a nossa panelinha não vai querer. Superioridade masculina. O homem não deve ser somente o mais forte, mas sim o mais inteligente, apto e competente para as tarefas mais difíceis. E se a gente não conseguir resolver essa tarefa, nos sentimos fracassados. E com todos esses exemplos, a gente chega na masculinidade frágil. E qualquer fuga desse estereótipo torna nós homens uma chacota. Tá maluco, pivete? Eu vou usar rosa? Oxi, eu sou viado pra usar rosa? Que nada, rapaz. Eu não sou mulher não, pô. Vou usar rosa. Rosa. Opa aí, mano. Pedro quer que eu use rosa. Tá, ok. Mas qual é o resultado de toda essa intolerância, fragilidade, agressividade ou necessidade de se impor? Tudo que não for padrão de homem precisa se curvar pra gente. E, véi, isso tá muito errado. E juntando todos esses conceitos de masculinidade tóxica, associando aos nossos privilégios de homem hétero, além do machismo, o resultado é caótico. É daí, por exemplo, que a gente vê tantos casos de homofobia. A maioria dos crimes de ódio contra os LGBTQIs são produzidos por homens. São homens como eu e você que mais agridem, ofendem, batem e até mesmo matam mais gays no Brasil. E as mulheres, hein? Pega a visão nesse dado. Somente no primeiro semestre do ano passado, cerca de 80 mil casos de violência contra a mulher foram registrados. E somente nos primeiros 3 meses desse ano foram registrados 200 casos de feminicídio no país. Ou seja, mais de 1 por dia. Isso fora os casos que não foram registrados, é importante falar. Que isso é aterrorizante para as mulheres e para a comunidade LGBTQI, a gente nem precisa mais falar. Afinal, tanto a mulher quanto o gay já vive com medo da gente. Mas, pivete, isso faz mal também pra gente. Em uma escala, obviamente, muito menor do que para as mulheres e para os gays. É importante falar. Essa masculinidade está nos adoecendo. Há muito mais homens suicidas no Brasil. Nos matamos 4 vezes mais que as mulheres aqui. Afinal, guardamos as coisas para nós mesmos, sem expor nossos sentimentos e sem mesmo pedir ajuda. Portanto, vamos adoecendo por dentro de maneira solitária. Ah, e um parênteses aqui. Façam terapia. Façam terapia. Façam terapia. Existem mais mortes violentas entre nós. 100 vezes mais homens morrem vítimas da violência aqui no Brasil em relação às mulheres. Existem mais homicidas homens, principalmente quando a gente fala de morte às mulheres. O Brasil é o 5º maior país com a maior taxa de feminicídio no mundo. Tá vendo que tá tudo errado? Homens procuram mais perigo. A violência não só mata, mas também expõe os homens a situações perigosas com mais frequência. Que, claro, diga-se de passagem, a maioria deles são provocados pelos próprios homens. A gente não cuida da nossa própria saúde. A cada 3 mortes por falta de prevenção à saúde, 2 são de homens. Afinal, somos tão fortes que não precisamos de cuidado, certo? Errado. Que nada, pô. Vai no médico pra quê, pivete? Oxi, você é otário? Vai perder tempo no médico? Então o remédio já foi. O Brasil tem números alarmantes referente ao câncer de pênis e de próstata. Afinal, nossa masculinidade frágil não permite que um outro homem possa tocar no nosso pênis ou até mesmo no nosso ânus. E vai fazer exame de toque, né? O doutor vai meter o dedo, né? Ó, pra não se apaixonar, se apaixonar pelo doutor. Estamos no topo do machismo, do racismo, da transfobia, da misoginia e da homofobia. E se você se restringe a um padrão, você deixa de explorar outras potencialidades. Já pensou que você poderia ser bom em tantas outras coisas que em tese não são coisas de homem? Sei lá, ser bom em vôlei, saber fazer chocolate, meter dança sobre qualquer tipo de dança. Você poderia ser um ótimo cabeleireiro, por exemplo. Manicure, pedicure, enfim, tanta coisa que você poderia ser bom e fica nessa besteira de é coisa de mulher. Eu não sou viado. Tá errado, porra! Daí você não arrisca e fica infeliz o tempo todo na sua vida. Tudo por conta de um padrão. A masculinidade tóxica. Entende por que isso é tóxico pra gente? E é por isso que a gente precisa conversar. Afinal, informação é tudo. E agora, você já sabe. Que tal a gente começar nos cobrando menos? A gente não precisa ser forte o tempo todo, viril o tempo todo, querer sempre resolver as coisas. E a gente também precisa de carinho e cuidado. E desconstruir nesse caso significa abrir mão dos padrões que foram estabelecidos e impostos pra nós, que a gente até hoje pratica, e trocar por conceitos que
caibam na diversidade, onde todo mundo possa se respeitar e trabalhar sempre na empatia, que é se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender que somos donos das nossas escolhas e somente a gente é responsável por isso. Se você acha que coisa de homem é beber cerveja, por exemplo, entenda que isso é um traço individual seu e ninguém mais precisa seguir esse conceito por conta de você. O mundo não é a sua régua, não é a minha nem sua, cara. Então vamos conversar mais com os nossos amigos, nos abrir. A gente precisa sentir, explorar mais os nossos sentimentos. Isso não torna a gente menos homem ou uma mulher. Ah, que nada, esse negócio de conversinha. Homem que homem resolve isso na porrada, pô. Não! A gente pode resolver na conversa, sentir mais, chorar mais, sorrir mais e ser mais feliz. Vamos começar a partir de hoje, mudando esses conceitos de masculinidade tóxica. Só nós homens podemos mudar tudo isso. Fechado? Combinado? Então tá, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, marque aqui embaixo pelo menos 3 amigos que precisam ver esse vídeo e a partir daí a gente começar a conversar. Eu já vou fazer minha parte e marcar meus 3, ok? A gente pode mudar isso, a gente pode mudar isso, a gente pode ser mais feliz, afinal, ser feliz também é coisa de homem. E esse exercício de mudança precisa ser diário. Eu, por exemplo, me pego todos os dias em situações que me fazem acreditar que eu devo estabelecer esses padrões, que a gente conversou mais cedo. Porém, eu tento fazer o exercício de mudar e dizer não. Afinal, eu posso ser quem eu quero ser e ser o maior responsável pelas minhas escolhas. E cara, eu sei que não é fácil, mas agora que a gente sabe, a gente pode tentar mudar. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal 2 Altos. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha pra geral, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou pra gente entender mais, pra gente conversar mais sobre essa masculinidade.